A leitura bíblica de hoje está em Mateus 24, versículos de 1 a 14. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. "Vocês estão vendo tudo isso?" perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Jesus respondeu: "Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo,' e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Feliz Ano Novo. Que realmente o Deus de toda graça e esperança, possa manifestar da sua glória sobre a vida de cada irmão, cada irmã. O texto deste dia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo 24, do versículo 1 a 14. E espero que o irmão já tenha acompanhado a leitura da palavra. E o tema de hoje é sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos. Eu creio que, na verdade, desde o ano passado, por causa da pandemia, várias pessoas se pegaram questionando, assim, será que essa pandemia não é um sinal da vinda de Jesus? Será que não é um sinal, uma evidência clara de que o fim dos tempos já chegou? E, na verdade, as pessoas falam que a única verdade certa é que todos vão morrer um dia. Mas essa não é a única verdade. Ou, melhor, nem todos vão morrer. Alguns serão arrebatados, se estiverem vivos quando Jesus vier buscar os seus discípulos, conforme 1 Tessalonicenses 4:17. Porém, duas verdades incontestáveis estão no presente texto lido hoje. Essas duas verdades são: primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, este mundo vai ter fim. Esses dois fatos acontecerão, pois foram profetizadas pelo próprio Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai. Mas para manter vivo esse ardor pela vinda de Jesus, quais foram as recomendações que o Senhor Jesus nos deixou? Primeira recomendação: tomarmos cuidado para não sermos enganados pelos falsos cristos, pois estes enganarão a muitos, de acordo com os versículos 4 e 5. De vez em quando aparecem muitos líderes religiosos fazendo muitos milagres e sinais incríveis. Vemos milhares de pessoas seguindo esses líderes como se eles trouxessem a solução para os problemas da humanidade. Mas em tudo devemos reter aquilo que está firmado na palavra de Deus,
pois a vinda de Jesus é inconfundível para os que estiverem vigiando. Segunda recomendação de Jesus deste texto: ficarmos atentos e não nos assustarmos com os acontecimentos trágicos, terremotos, guerras, conforme está nos versículos 6 a 8, e no livro de Lucas, capítulo 21, tem também epidemias, como, por exemplo, que nós estamos vivendo, desde o ano passado, e agora estamos na segunda onda, do novo coronavírus. É verdade que toda essa situação nos traz uma sensação de instabilidade e angústia, mas Jesus nos recomendou para ficarmos atentos, mas não assustados, porque isso é apenas o início das dores. Dores essas, de uma situação comparável às dores de parto. Assim como as dores de parto têm o seu final com a alegria da vinda de um bebê, as dores do fim dos tempos resultarão na alegria da volta do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Os sinais da vinda de Jesus devem nos trazer esperança ao invés de medo. É interessante, porque muitas vezes nós achamos que esses sinais da vinda, elas são tenebrosas, elas nos causam medo, Tem gente que não gosta de ler o livro do Apocalipse, porque são descrições de cenas terríveis, de monstros, de dragões, de seres com chifres, então causando muito medo. Mas na verdade o Apocalipse é um livro de profecias, assim como este trecho é um trecho profético, que para quem está em Cristo Jesus, para os salvos, isso é sinal de esperança, isso é sinal de força, isso é sinal de que Deus realmente está fazendo cumprir a sua palavra e de que a volta de Jesus está mais próxima do que nós achamos que esteja. Terceira recomendação de Jesus: ficarmos firmes até o fim diante das perseguições, das traições, dos falsos profetas, dos escândalos e da multiplicação da maldade, conforme os versículos 9 a 13 deste texto. As igrejas se dividem em opiniões se os salvos serão ou não perseguidos na grande tribulação. Hoje, não estou aqui para provocar polêmicas, pois elas já existem. Quero apenas ressaltar o que Jesus nos garantiu: sermos entregues para sermos maltratados e mortos. Isso Jesus nos garantiu. Que coisa, Isso no versículo 9. Ao longo dos tempos, muitos já foram para a glória celestial por causa do nome de Jesus. Ainda hoje, vários são maltratados e mortos por causa de Jesus. Mas em todos os lugares ou épocas, Jesus nos diz: aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. No versículo 13. Cristo haverá de nos fortalecer para perseverarmos até o fim. Ora, queridos, se nós vamos sofrer ou não na grande tribulação, se nós seremos perseguidos, como é que vai ser o nosso fim, isso daí,
daí só Deus sabe. Mas o certo é que Jesus falou que nos últimos tempos, no princípio das dores, nós seremos perseguidos, maltratados, dirão coisas terríveis contra nós, vão nos acusar de coisas que nós jamais fizemos e alegações que nos ferem. Tudo por quê? Porque nós seguimos a Jesus. Então olha só, quando isso acontecer, nós devemos saber que o fim está próximo, de que realmente Jesus estará voltando. E a quarta recomendação é pregarmos o evangelho do reino por todo mundo. Essa é a quarta recomendação. Mas Jesus não falou, vocês devem pregar. Jesus falou, o evangelho do reino. Quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas quem é que vai pregar o evangelho? Serão os líderes políticos? Serão os países que têm força armamentista? Seria no caso os grandes líderes religiosos? Não. Deus escolheu a você e a mim, que formamos a igreja do Senhor Jesus, para pregarmos esse evangelho das boas novas. Então virá o fim, conforme diz o versículo 14. Então virá o fim. Qual é o último sinal antes do fim? A resposta é a obra missionária até os confins da terra. Por isso a igreja não deve dormir nesse ponto. A igreja que espera Jesus voltar não deve fazer de forma paralisada. Temos que agir em todas as circunstâncias. Alguns podem até dizer que em tempos de pandemia, como esses agora que estamos vivendo, não tem como fazer missões, não dá para viajar. Porém, eu tenho visto o contrário. Não só eu, mas muitas pessoas. Muitas pessoas estão tendo acesso, estão aceitando a Cristo por meio do uso que a igreja faz da tecnologia e atingindo pessoas muito mais que antes da pandemia. As ferramentas da tecnologia, das redes sociais, têm conquistado muitos corações sedentos por Deus. E várias almas famintas têm sido abençoadas com a chegada de Jesus nesses corações. Mas a obra deve continuar a progredir, pois há muitas etnias que não têm uma porção sequer das Escrituras, e o Evangelho do Reino ainda não chegou nessas tribos. Aqui mesmo no Brasil, nós temos em torno de 100 tribos indígenas que ainda não ouviram falar de Jesus. Não tem nenhum livro da Bíblia traduzido para a sua língua étnica. Na Índia, por exemplo, naquele país de uma população que passou de 1 bilhão, tem muitas, mas muitas tribos cujas línguas ainda não possuem nada das Escrituras, fora a questão das castas, tem muitas castas que o Evangelho ainda não chegou a essas castas sociais. Então nós temos muita, mas muita coisa mesmo para fazer. Em vários países tem muitas tribos, tem muitas etnias pequenas que nunca
ouviram falar de Jesus. Então o desafio é grande. Para concluir, eu quero dizer que nós devemos continuar orando, não só pela nossa perseverança em Cristo, mas também para que o Evangelho do Reino possa alcançar todas essas nações. Então, primeiro, perseverar firme, não desanimar, perseverar, porque esses sinais nos trazem esperança. E segundo, devemos, como igreja, pedir a Deus, orar por esses povos ainda não alcançados. E neste dia eu quero orar por você, pela amada igreja cristã das graças celestiais. Eu quero orar neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por poder compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, enche a Tua igreja com o poder do Espírito Santo, dando firmeza aos corações que estão desanimados, dando ânimo àqueles que estão desencorajados, para que, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus, uma igreja consolada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai amado, fortalecida no poder do Senhor, possa continuar a orar, interceder por esses povos e alcançar esses povos, ó Pai, pelo poder que o Senhor há de fazer, enviando a todos em nome de Jesus. Amém.